uma vez eu vou falar da palavra de Deus. Hoje eu vou falar de Saulo, que se tornou Paulo, diz a palavra do Senhor. Paulo, a palavra de Deus diz que ele nasceu em Tarso, ele era judeu, mas foi criado, diz a palavra do Senhor, como cidadania romana. Ele tinha os seus documentos romanos, mas ele era um judeu, diz a palavra do Senhor. E hoje esse exemplo eu vou deixar para você, perseguidor do povo de Deus, perseguidor do Senhor Jesus, perseguidor de todos aqueles que proferem sendo santo, como eu e você, servos, homens e mulheres de Deus. Quantos homens e mulheres tem aí perseguidor do Senhor Jesus? E muitas das vezes persegue você, irmão, muitas pessoas perseguem eu, mas se esquece de uma coisa, que não tá, irmão, essas pessoas perseguindo você, não tá, irmão, essas pessoas perseguindo eu, mas está perseguindo o próprio Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor. E assim teve o encontro Saulo com Jesus, diz a palavra do Senhor. Em Atos 9 começou a conversão de Saulo, e diz a palavra do Senhor que Saulo era um perseguidor dos cristãos. Ele colocava nas prisões, mandava matar, e era um grande ameaça do povo. Deus diz uma grande ameaça do povo de Deus. Era romano e cruel, sendo judeu, diz a palavra do Senhor. Ele era um homem muito cruel. Saulo foi ao sumo sacerdote, pediu uma carta à sinagoga de Damasco, a fim de que todo aquele que ele encontrasse pelo meio do caminho, homens, mulheres, crianças, todo aquele que, principalmente sendo judeu, povo de Deus, aquele homem perseguia, diz a palavra do Senhor. Muito ele levava à prisão, muito ele ordenava matar, muito, diz a palavra do Senhor, ele fazia as suas crueldades. E diz a palavra do Senhor, ele levou muitos em Jerusalém, pessoas para a cadeia, diz a palavra do Senhor, para a prisão. Mas diz a palavra do Senhor, em caminho de Damasco, ali com aquela carta, para perseguir o povo de Deus, para perseguir eu e você, que nós somos servos de Deus, e naquela época também sendo servos de Deus, ele levou ali aquela carta, né, pedindo, né, diz a palavra do Senhor, o sumo sacerdote, ele liberou para todo aquele povo de Deus que ele pegasse pelo caminho, ele levasse à prisão, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, podia ser mulher, homens, ele levava à prisão em Jerusalém, diz a palavra do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor, ali aquele homem cruel, Saulo, a caminho de Damasco, ali aquela luz brilhou sobre ele, e diz a palavra do Senhor, aquela voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali ele caiu do cavalo no chão junto com aqueles soldados ali, e ali aquela luz brilhou sobre seus olhos e o cegou. Ali naquele mesmo momento o Senhor, Deus falou com ele: você não vai mais me perseguir, Saulo, eis que eu te escolhi para fazer a obra. E diz a palavra do Senhor, o seu nome mudou de Saulo para Paulo, de perseguidor para perseguido, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, ali começou, diz a palavra de Deus, a jornada de Paulo. Ele não era mais Saulo, um homem cruel, mas sim Paulo, um homem escolhido por Deus para fazer a sua obra. Paulo, ele era um homem missionário. Paulo, ele era um homem verdadeiro que falava a verdade, tudo dentro da palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, começou a sua primeira viagem missionária para a cidade de Antioquia, na Síria. E lá Paulo e Barnabé, Paulo escolheu, né, Barnabé para prosseguir, para caminhar, para seguir em frente a sua jornada missionária. Ali Paulo e Barnabé ali foram para suas primeiras viagens missionárias, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor lá, receberam o dom do Espírito Santo e também de missões. Paulo sempre tinha um amigo com ele, de lutas e missões, que era Barnabé, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, a sua última viagem, Paulo voltou para a sua terra, para Roma, aonde ele foi criado, diz a palavra do Senhor. E ali ele voltou e lá começou, diz a palavra do Senhor, a sua jornada de fé, a sua jornada na presença de Deus. E nesse momento eu vou ler para você o que diz assim, ó.
a palavra do Senhor. E ali começou a viagem de Paulo, começou a viagem dele com seus discípulos, que ele escolhia para andar com ele. Primeiro ele escolheu, foi Barnabé, para andar com ele. E diz a palavra do Senhor, Paulo ele viajava muito para várias cidades. E diz a palavra do Senhor, fazia seus milagres, fazia a vontade de Deus, fazia o querer de Deus. E a palavra de Deus diz assim, ó, a cura de uma jovem e também uma cura também de uma Lídia, chamada de uma mulher Lídia, diz a palavra do Senhor, ela tinha um temor na vida dela, ela chegou até Paulo, Lídia, e se converteu perante a pregação de Paulo, diz a palavra do Senhor, e muitas coisas bonitas Paulo fez. Ele libertou uma jovem endemoniada, possessivamente endemoniada. Diz a palavra do Senhor que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temendo a Deus, encurvando-se, lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Isso se encontra em Atos, capítulo 16, o 11 em diante. A palavra de Deus diz que essa mulher andava encurvada. E diz a palavra do Senhor, ela procurou Paulo e ali ela foi curada. E ali começou a sua vida espiritual com Deus. E mais adiante a palavra do Senhor diz, isso foi em Filipos, onde essa mulher Lídia foi convertida. E em Filipos também ele encontrou uma jovem endemoniada. E diz a palavra do Senhor assim, aconteceu que indo para o lugar de oração, nós saímos ao encontro de uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava, dava lucro aos seus senhores. A palavra de Deus diz ali, Paulo encontrou também com essa jovem, que ela adivinhava as coisas, e ela ganhava dinheiro, tinha lucro para si, mas não era ela, era a legião de demônio que tinha na vida daquela moça. E diz a palavra do Senhor no 16, 18, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, diz a palavra do Senhor, ela foi liberta. Porque Paulo não suportou ali em ver ali uma Lídia, né, procurou Jesus, ela tinha um amor de Deus e foi convertida, diz a palavra do Senhor. Já outra jovem já vivia com espírito imundo, legiões na sua vida, e Paulo teve autoridade, em nome de Jesus, sai dessa jovem, e ali aquele espírito imundo saiu daquela jovem. E diz a palavra do Senhor que logo após disso, de libertar essa jovem de legião, de demônio, de espírito adivinhador, Paulo e Silas, já não era mais Barnabé, ele tinha muitos que seguiam ele, já era Paulo e Barnabé. Diz a palavra do Senhor, depois de libertar essa jovem, Paulo e Barnabé, ele foi jogado à prisão, diz a palavra do Senhor. Diz assim, vendo seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, aguardando em Paulo e Silas, ou gastando para a prata e a presença de autoridade. A palavra de Deus nos diz que aqueles homens ali, depois que Paulo libertou aquela jovem ali de espírito adivinhador, eles se zangaram, e porque eles tinham lucro através daquela jovem ali. E diz a palavra do Senhor que esses homens aí levaram Paulo e Silas à prisão, e a palavra de Deus diz que Paulo e Silas, eles foram à prisão e tinham os pés num tronco, ali naquele lugar, ali naquela prisão, os pés tanto de Paulo como de Silas, eles eram com os pés amarrados num tronco naquela prisão, diz a palavra do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, ele nunca deixa os seus. Diz a palavra do Senhor que ele nunca nos deixa só. Diz a palavra do Senhor, ele cuida de nós. Diz a palavra do Senhor, ele nos protege. Diz a palavra do Senhor, ele nos livra dos maus sanguinolentos. Pode levar eu e você à prisão, mas o Senhor Jesus está lá conosco para nos libertar, para nos tirar daquele local. Não tema o que pode fazer o homem, tema somente aquilo que pode fazer Deus na minha vida e na sua vida, diz a palavra do Senhor. E ali Paulo e Silas foram para aquela prisão, eles eram amarrados nos seus pés num tronco, com corrente no tronco, como se fosse
animal. E diz a palavra do Senhor assim, aqui no 16:25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu acabei de dizer, o Senhor Jesus nunca nos deixa só. E diz a palavra do Senhor, de repente, por volta de meia-noite, oravam e cantavam Paulo. De repente sobreveio tremendo terremoto. E ali aquelas portas ali daquela prisão se abriu. E ali foram livres Paulo e Silas, diz a palavra do Senhor. E ali tinha um carcereiro também, onde ficava dia e noite tomando conta de Paulo e Silas. E diz a palavra do Senhor, aquele carcereiro ali, ele contemplou o poder de Deus, o que aquele anjo ali fez na vida de Saulo e na vida de Paulo e Silas, diz a palavra do Senhor. E ali aquele carcereiro ali se converteu. E disse aquele carcereiro, o que é que eu posso fazer? Eu vendo o que Deus fez na vida de vocês, ninguém tirou vocês de lá. Foi o anjo que tirou vocês de lá, que eles alicerces se arrebentou. O que é que eu posso, Paulo e Silas, fazer? Porque eu quero aceitar esse seu Deus, eu quero me converter também. E diz assim a palavra de Deus, lá embaixo, do 16:29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu Paulo, respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Ali aquele carcereiro temente, né, se prostou com medo e disse, o que que eu posso fazer para aceitar o Senhor teu Deus? Eles responderam, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. E disse mais embaixo aqui no 33, naquela mesma hora de noite, cuidando deles, levou-lhe os vagões dos açoites e seguiu para ser batizado. Naquela mesma noite, ali aquele carcereiro ali, diz a palavra de Deus, largou os açoites, e naquela mesma noite ali, aonde o anjo visitou Paulo e Silas, aí aquele carcereiro, ele foi batizado, diz a palavra do Senhor. E depois de sair daquela prisão, diz a palavra do Senhor, Paulo, ele ganhou muitas almas, e depois que ele foi liberto ali por Deus daquela prisão, teve a convenção daquele carcereiro e de toda a sua família. Diz a palavra do Senhor, Paulo, ele viajou para Tessalônica, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor nesse momento, como eu disse, Deus, amado irmão, amada irmã, nunca nos deixa só. Depois que saiu daquela prisão, depois que o carcereiro viu o milagre de Deus, Paulo e Silas seguiram para Tessalônica. E diz a palavra do Senhor, várias viagens missionárias. Paulo, ele converteu muitas pessoas através das suas pregações, diz a palavra do Senhor. E ali houve um milagre naquela prisão. O carcereiro se converteu, toda a sua família se converteu. Ali aquela mulher chamada Lídia também se converteu. Ali aquela jovem que tinha um espírito endemoniador foi liberta pelas legiões de demônios. E muitos milagres na vida de Paulo aconteceu. E eu deixo essa palavra nesse momento para você, amado irmão, amada irmã. Faça como Paulo e Silas. Se você foi jogada à cadeia, se você foi caluniado, se você está sendo perseguido, faça como Paulo e Silas. Cante louvores para Deus, ore, cante louvores para Deus, que o louvor liberta, a oração liberta, o amor por Deus liberta, o nosso Espírito Santo de Deus liberta você. Não se preocupe não que você está passando perseguição, sofrimento. Olha o exemplo de Paulo e Silas, o mesmo anjo que foi lá visitar Paulo e Silas, libertou Paulo e Silas, e diz a palavra do Senhor também, há de te libertar, há de te fazer um novo homem, há de te fazer uma nova mulher, há de te fazer um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus, um verdadeiro jovem de Deus. Confie no Senhor, não tema o que pode fazer o homem, e sim confie no Senhor, porque Ele vai te ajudar nas horas de luta, na hora de perseguição. Só faça a obra de Deus como Paulo fez, Silas fez, e continue a sua jornada com fé. Se é louvor, louve, se é pregação, pregue, se é missionário, continue a sua jornada missionária.
missionária, se é para cuidar da casa de Deus, cuide na casa de Deus. Se você é um líder que está fazendo a obra de Deus, cuide da obra de Deus com esmero, com amor. E se você é um ímpio que ainda não conheceu a Jesus, venha para Jesus como aquele carcereiro, viu os milagres que Jesus fez e se converteu, ele e toda a sua família. Também, amado ímpio, se converta, venha para a presença do Senhor, porque Jesus, ele te ama, Jesus, ele pode te libertar, Jesus, ele pode fazer o melhor na sua vida. E eu deixo essa palavra para você. Confie no Senhor.